Olá, chicos! Como estáis? Tranquilos? Bom, gente, gostaria de dizer que é um prazer estar recebendo vocês aqui no meu canal do YouTube. Entendam esse canal, essa sala aqui, como a extensão da minha casa. E é um prazer mesmo poder estar conversando com vocês, né? Eu gostaria de agradecer pelo número de inscritos. Eu já recebi, assim, já tenho aí uma noção, né, que a gente tem pessoas do Brasil inteiro. Que bacana, eu fico muito feliz e é uma honra poder ajudá-los nessa missão tão nobre que é conquistar o sonho de vocês. E, bom, eu também aproveito para parabenizá-los, né? Por quê? Porque vocês já estão à frente de muitas pessoas que estão pensando, né, a ir para Uba. Eu acredito que deve ter algumas pessoas assim, ó, a gente já está em outubro mesmo, deixa para lá. Deixa para lá não, gente. Começou agora para você. A conquista, correr atrás dos seus sonhos é agora, então não deixa para depois não. Enquanto alguns estão no sofá, vocês estão aqui, ó, firme e fortes. É isso mesmo, tá certo? Agora eu quero ver quem vai comigo aí. Quem vem comigo para essa jornada? Coloca aí no chat. Eu quero saber quem vem comigo. Vamos lá. Isso aí, gente. É isso aí. Quando a gente tem um sonho, a gente precisa correr atrás desse sonho. Não pode deixá-lo escapar, tá certo? Bom, gente, algumas pessoas que estão aqui inscritas, né, no canal, que fizeram a sua inscrição para participar da jornada da Uba, alguns pelos nomes, né, alguns falaram comigo pelo direct, me mandaram mensagens. A gente já se conhece, porque ou foram meus alunos, ou a gente se conhece aí das escolas onde eu já lecionei, né, às vezes nem foram meus alunos, né, mas na verdade a gente já se conhece, já se viu por aí. Outros estão chegando agora, então sejam todos bem-vindos. Mas eu acho que cabe uma apresentação, tá certo? Então, quem é a Patrícia Monteiro, né? Bom, meu nome vocês já sabem. Eu nasci numa cidade que fica no interior de São Paulo, chama Cruzeiro, tá certo? Mas faz muito tempo que eu já moro numa cidade chamada São José dos Campos. A minha cidade, hoje, né, eu me sinto tão joseense. É uma cidade que tem 700 mil habitantes. Ela é bastante conhecida porque aqui a gente tem a Embraer, que é a fábrica de aviões, o ITA, o Instituto Tecnológico, né, de Aeronáutica, e o INPE. Eu digo que eu estou numa cidade que eu sou privilegiada. Eu estou a 1h30 de São Paulo, a 1h e pouquinho da montanha de Campos do Jordão, uma cidade bastante turística, do litoral norte e da minha cidade. Então, eu estou num lugar bem interessante, tá certo? Eu estou casada há bastante tempo. O meu marido tem um pequeno defeito, ele é corintiano, né? Bom, eu acho que depois de domingo, eu não sei ainda se ele é corintiano, né? Porque o Corinthians levou uma surra do Flamengo. Então, se tiver flamenguista aqui, parabéns aí para os flamenguistas. Adorei a surra que o Corinthians tomou, hein, gente? Eu não tenho filhos, mas eu tenho 3 sobrinhos lindos, maravilhosos e inteligentes. E também tenho um cachorro, que eu acho que vocês já viram, porque ele sempre aparece nas postagens. Às vezes vocês escutam, né, ele durante as minhas gravações. De repente, hoje ele aparece, porque ele não gosta muito das câmeras, tá? Se chama Pingo, tá certo? Bom, essa é a Patrícia, o lado pessoal da Patrícia. E tem a Patrícia profissional também, tá certo? Eu já estou formada há bastante tempo, eu sou formada em letras, eu tenho pós-graduação em leitura e produção de texto e mestrado em linguística. Eu já trabalho há bastante tempo com ensino de espanhol, já há 20 anos, já estou aí, né? Já tenho bastante experiência e esse tempo todo foi bastante importante porque eu pude transitar por vários segmentos. Então, eu comecei no Fundamental 2, né, que é ali o 5º ano, e dei aula até a faculdade, tá certo?
E isso foi muito importante na minha carreira porque me permitiu desenvolver uma metodologia própria para ensinar espanhol, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu já transitei aí pelo Fundamental 2, ensino médio, curso técnico, faculdade. Eu gosto muito de trabalhar com elaboração de material didático. Eu escrevo, hoje eu contribuo com uma editora, né? E eu gosto demais dessa parte de elaboração. O meu mestrado foi nesta área, tá certo? Fiz intercâmbio, porque assim, Patrícia, eu valorizo muito a história assim. Quando você sai da universidade, e principalmente quando você vai trabalhar com língua estrangeira, eu sempre tinha comigo assim, puxa, mas será que realmente eu estou preparada para enfrentar uma sala de aula? Porque assim, você quer ter certeza que o espanhol que você fala é um espanhol que o outro também entende. Então, sim, eu estudei na Argentina, fiquei em casa de família, depois eu estive no Chile também para estudar e fiquei em casa de família. Depois tive outras oportunidades aí para conhecer as escolas no Chile, que são escolas bastante conceituadas. E, bom, e daí para frente eu conheço, claro, outros países que falam espanhol, mas não fui com o objetivo de fazer um intercâmbio, tá certo? Então, eu já tenho bastante experiência com língua espanhola, certo? Mas você deve estar se perguntando, mas por aqui nas redes sociais você é nova, né, Patrícia? Sim, realmente eu sou nova por aqui. E aí eu preciso contar para vocês, toda mudança ela nasce de uma dor. E a minha dor, ela veio na verdade com a pandemia. Eu comecei o ano cheio de planos, né? Muitas aulas, começando um curso novo. Eu adoro quando tem um curso novo, porque é uma nova elaboração de material didático. Receber novos alunos é uma delícia, porque é aquele olhinho, tipo, eu quero aprender, eu quero falar espanhol. E aí, o que aconteceu? Tem uma pandemia. Eu tinha palestras também agendadas para o ano e tal. E para mim, né, que eu sou um pouco controladora, essa pandemia me ensinou que a gente não tem controle de absolutamente nada. E aí, confesso para vocês, como todas as escolas no mundo, a instituição onde eu trabalho, onde eu leciono, né, ficou um tempo paralisada até que a gente começasse aí a retomar a vida. E o que aconteceu? Foi um momento muito ruim para mim. Porque uma pessoa que tem uma vida agitada, cheia de plano, né? E reformulando material, pensando nas aulas de pronúncia, pensando nas aulas de conversação. E agora? Né? E aí um dia conversando aqui em casa, meu esposo me disse assim, Patrícia, por que você não vai para as redes sociais? Vai trabalhar lá, vai dar aula de espanhol, deve ter muita gente querendo aprender espanhol. E aí o universo conspira. Alguns alunos fizeram contato comigo para tirar dúvidas, né? Em especial da UBA, né? E aí falei, puxa, vou pesquisar, vou aproveitar esse tempo e eu vou pesquisar. E foi daí que eu vim para as redes sociais. Isso a partir de maio que eu comecei a postar algumas coisas, né? Ativei, né? Reativei o Instagram que estava parado. E aí é isso que vocês têm visto aí nas redes sociais, tá bom? Tenho recebido bastante feedbacks interessantes, né? De muitas pessoas dizendo que está sendo muito legal estudar espanhol, reviver o espanhol que já tinha aprendido e eu fico extremamente feliz com tudo isso, tá certo? Então, essa é um pouquinho da minha história. Então, eu sou nova sim no online, mas ó, já tenho 20 anos de formada e que eu tô aí lecionando espanhol. E eu espero que vocês fiquem encantadas com a minha metodologia, porque é uma metodologia que eu desenvolvi da minha vivência. Como eu contei para vocês, eu sempre trabalhei muito com ensino fundamental, passei pelo médio, curso técnico, a faculdade, e é sempre uma dor que eu tinha, né? Então, lembra que as mudanças elas nascem da dor. Eu tinha essa dor que quando eu recebia um livro, eu falava, gente, mas não atende a minha necessidade, né? Porque assim, uma coisa é quando você está dando aula para o Fundamental 2, mas quando você chega no técnico, ou que você chega, por exemplo, no preparar aluno do ensino médio para fazer uma prova, né, o Enem ou qualquer outra prova, ou na faculdade,
é um espanhol específico, não é? Não é qualquer coisa, né? Eu que trabalhei espanhol no curso de turismo, espanhol na logística, no comércio exterior, administração, preparando para o Enem, é outra história. Então, a partir daí, veio essa história de elaborar o próprio material didático e eu criei a minha própria metodologia para ensinar espanhol, tá certo? Então, essa é um pouquinho da minha história. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais dessa metodologia que vocês precisam para conseguir o seu certificado de proficiência em língua espanhola. Certinho? Bom, então agora vocês já conhecem a Patrícia da vida pessoal, da vida profissional. Percebam, né, que a gente está estreitando os nossos laços. E eu preciso contar um segredo para você. E quem já foi meu aluno já sabe, tá? Mas quem tá chegando agora, você precisa saber umas coisas assim, importantes da professora Patrícia. Primeiro, sou louca por futebol. Eu discuto futebol como homem e às vezes eu até fico envergonhada disso. Óbvio que eu torço pro São Paulo, que é o melhor time do Brasil. Me desculpem os corintianos, coitado, né? Tô com dó dos corintianos. Mas eu sou uma boa São Paulina, tá certo? Na Espanha, eu torço, eu soy culé. Culé quer dizer que eu torço pro Barcelona, tá certo? Outro dia, conversando com um aluno que eu gosto muito e também que gosta muito do Barcelona, eu falei para ele que eu fiquei um pouco na dúvida se realmente eu era uma torcedora do Barcelona ou se, na verdade, eu sou uma torcedora do Messi. Gente, o Brasil é um país de futebol, mas o Messi é o melhor jogador do mundo, tá? Meu sonho é conhecê-lo. Sim, já fui assistir jogo dele aqui no Brasil, óbvio. E pra mim ele é o melhor jogador da história, tá certo? Então assim, se a gente for falar disso, acho que a live vai mudar o foco. Vocês também precisam saber que eu amo a Shakira, tá bem? Eu não sei se exatamente isso tem a ver com a época que eu comecei... Quando eu entrei na universidade, foi quando a Shakira lançou o álbum Estou Aqui. Então, gente, eu sigo aqui. Estou aqui querendo-te, ahogando-me, tá certo? Eu amo andar de bicicleta e adoro viajar, obviamente, né? Engraçado que quando eu era mais nova, eu queria uma profissão que me levasse para outras partes do mundo. Bom, e quando eu comecei a ser professora, eu falei, deixa isso pra lá, né? Porque né? Não vai me levar para outro lugar, não é uma profissão que depende disso. E no fim, gente, ser professora de espanhol me permitiu conhecer muitos países. Então, assim, foi tudo bobagem da minha cabeça naquela época, tá bom? Então, perceberam, né? Que a gente já se conhece bastante. Agora eu quero saber... Conta pra mim da onde vocês são e diz aí pra mim quem vem pra essa jornada comigo. Conta aí pra mim. Vamos lá, produção, me ajuda aí. Da onde o pessoal é? E agora, gente, eu vou tentar ver vocês aqui. Vocês não vão me deixar aqui falando sozinho, né? Vamos lá. Temos gente de São Paulo, sim? Sim, produção. Tem um delay, viu, gente? Por isso que a gente demora um pouquinho. Bahia! Tem gente, eu vi que tinha inscritos da Bahia. Manaus, Rio de Janeiro. Vamos lá. Não contaram de onde são? São Paulo. Uhul! Minha cidade. Tô 50% já. 200. Gente, nós não vamos discutir isso agora, né? Não dá pra discutir. Posso quem falou isso foi corintiano. Bahia. Uhul, Bahia! E conta aí pra mim, quem vem comigo pra essa jornada? Quero saber. Bora lá. Caçapava. Caçapava, uhul! Será que é a Cíntia, minha amiga? Marcela Freitas. Cíntia também, viu? Sabia que ela ia estar aí? Quem vem comigo para essa jornada? Hashtag Partiu Uba. Bora lá, gente. Bom, gente, fico muito feliz, né? De ter gente aí da Bahia, de Caçapava, São José,
São Paulo. Realmente eu fico bastante feliz. E lembra, você já está na frente de várias pessoas que estão ali, ó, no sofá, tá certo? E eu acredito que muitos de vocês estão aqui por um motivo, né? Que é entrar na UBA. Esse é o grande objetivo dessa nossa jornada. E eu posso entender um pouquinho do porquê do desejo de ir para a UBA. Até porque eu converso com os meus alunos, né, meus ex-alunos que querem ir para a UBA, já assisti muitas pessoas falando sobre essa experiência. Eu tenho uma live lá no Instagram com o Daniel, que foi meu aluno. Então, gente, vou supor aqui, se eu estiver errada, vocês me falam, né? Muitas vezes esse desejo, muitos dos brasileiros hoje que têm procurado pela UBA, são normalmente do curso que querem curso de medicina. Eu já fiz alguns vídeos, né, e já contei que a UBA não tem só medicina. Mas hoje o maior número de estrangeiros que tem na UBA são por conta do curso de medicina. O que acontece? É um sistema muito mais democrático de entrada. Eu defendo que sim, tá? A UBA é mais democrático. E aí o que acontece? A gente tem hoje um sistema de entrada, a porta de entrada para a universidade, ela é muito cansativa para o curso de medicina, tá? Porque muitas vezes eu já trabalhei no ensino médio, já coordenei ensino médio, então eu sei o que eu estou falando, né? O terceiro ano é realmente um ano muito difícil na vida de um vestibulando. Tem a pressão dele, tem a pressão da sociedade, dos familiares, é uma pressão e a gente sabe que muitas vezes nem sempre dá de primeiro o curso de medicina. É porque a pessoa é mais ou menos? Não. É porque nós temos poucas vagas mesmo para o curso de medicina. Então, o que acontece? A porta de entrada é um funil, né? E isso acaba dificultando bastante esse ingresso. E aí, muitas vezes, tem pessoas que ficam 3, 4 anos. Eu cheguei outro dia a encontrar com uma ex-aluna, ela falou para mim, professora, faz 4 anos que eu estou no cursinho. E acabou desistindo do cursinho de medicina, do curso de medicina, e foi para outro, está muito feliz, mas foi uma dor ficar ali 4 anos, né? E essa cobrança que tem. Então, assim, isso a gente já descarta na UBA. Por quê? Porque a UBA, a porta de entrada, não é o vestibular, é a inscrição no ciclo básico comum, conhecido como CBC, tá certo? Segundo, é uma universidade pública, né? Uma universidade... Hoje, para a gente entrar na pública no Brasil, né? Na particular é difícil, na pública também é bastante difícil. É uma universidade pública, extremamente reconhecida. A Argentina tem 6 prêmios Nobel e 5 são de ex-estudantes da UBA. Então, por aí a gente já respeita. Saiu o Cassie World, que é um ranqueamento das universidades, ela está super bem ranqueada. Então, assim, realmente é uma universidade que a gente olha e a gente respeita. Então, assim, ó, não tem vestibular, é respeitada, certo? É pública. E aí, claro, eu elimino uma série de dores, né, que eu sinto quando eu tô tentando aí entrar no curso de medicina. Porém, óbvio que tem uma exigência. Qual é a exigência? Eu tenho conversado com muitos alunos, eles falam assim, professora, não é verdade? Gente, é verdade. Eu não ia colocar, eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo. Eu não ia colocar o aluno numa situação que não fosse verídica, tá certo? E por isso fiz até a live com o Daniel, né, que foi meu aluno também, que está na UBA, para ele também poder estar falando para vocês sobre isso. Não tem vestibular, tá certo? A porta de entrada é a inscrição para o ciclo básico comum, o CBC. Olha só. Tem uma exigência? Óbvio. Você não quer cursar medicina, engenharia ou qualquer outra área, chegar no outro país falando portunhol. Não rola, né, gente? Então, assim, hoje a UBA ela tem uma exigência de um certificado de proficiência em língua estrangeira. Você tem esse certificado, Patrícia? Sim, quando eu terminei a faculdade, eu fiz. Na minha época não tinha essa gama toda de certificação. Eu fiz o DELE, que é o DELE significa Diploma de Espanhol Língua Estrangeira, reconhecido pelo MEC da Espanha, tá? Pelo Ministério da Educação da Espanha. A UBA, na verdade, ela não trabalha com DELE. Para quem não sabe, a Argentina tem outras faculdades que são pagas, que até aceitam o DELE, tá? Mas a UBA, ela aceita o CIELE, o SEI e o CELU.
nível intermediário B2, tá bom? Depois eu vou explicar um pouquinho dessa história do A1, A2, que é o nivelamento que a gente usa aí no mundo de línguas, né, para estar falando de nível, tá? Então ela aceita, ela pede que o aluno seja um aluno de nível intermediário. Gente, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Não dá para chegar num outro país para cursar qualquer curso aqui universitário. Você vai ter prova oral, cursiva, falando portunhol? Não, gente. E também o professor não vai falar em português, né? Pelo amor de Deus, né? Nem faça essa pergunta, tá certo? Então, ó, hashtag partiu abandonar o espanhol. Ó, hashtag portunhol nunca mais partiu uba. E eu quero contar uma outra novidade para vocês. Quem vai fazer o curso aqui comigo vai ter nome. A minha turma vai ter nome, é óbvio. É a Turma Doce de Leite. Hashtag partiu uba, Turma Doce de Leite. Doce de leite? Por quê, Patrícia? Vocês, logo, logo, vão estar morando em Buenos Aires, vão me mandar muitas fotos. Pode ter certeza que eu vou lá encontrar com vocês para a gente tomar um café e um sorvete na Fredo de doce de leite. Na Argentina, tudo se resume a uma boa carne e um bom doce de leite. Então, é sorvete de doce de leite, é alfajor de doce de leite, postres, sobremesas de doce de leite, tá certo? Então, essa minha turma aqui, o nome é Turma Doce de Leite. Hashtag portunhol nunca mais, partiu uba, Turma Doce de Leite. Fechado? Beleza, quero ver você na Turma Doce de Leite, hein? Até o final. Bom, já contei então para vocês aí como que é a porta de entrada. Na verdade, quem recebeu o meu e-book UBA, tá tudo descrito lá, o passo a passo para a inscrição do CBC, tá bom? Tem vídeos também lá na internet. E eu tenho certeza que você já baixou esse e-book, tá certo? E, bom, e agora nós vamos colocar a mão na massa, fechado? Mas, vejam só, eu preciso que vocês entendam o seguinte, tem muito aluno que não se dá bem quando começa a estudar e não entende o porquê do seu fracasso. Sabe o que é isso? Você está estudando errado. Alguém nunca parou e falou assim para você, para aí, tá tudo errado como é que tá estudando. Gente, eu só descobri isso quando eu percebi que eu tinha uma turma que foi muito mal numa prova. E como eu me cobro muito, falei, cara, ou eu sou muito ruim, eu tenho alguma coisa errada, mas como que pode, já com quase 20 anos, e esse pessoal ter ido tão mal na minha prova? E aí eu fui conversar com esses meus alunos. E eu identifiquei que o problema era porque eles não sabiam estudar. Então a gente vai começar a falar sobre como estudar e depois eu vou falar para vocês como é que nós vamos trabalhar. Lembra que aqui eu falei para vocês que eu dei aula em diversos cursos e eu desenvolvi uma metodologia específica para esses cursos? Então, aqui também é uma metodologia apropriada para você conseguir o seu certificado de proficiência em língua estrangeira. Fechado? Então, bora lá! Lápis, bolígrafo, quaderno, todo na mano, vale? Nesse primeiro slide é um bem-vindo, vale? Já nos conhecemos, vocês já sabem até uns meus segredos mais íntimos. Eu falei para vocês hoje que o aluno que vai entrar na UBA, ele precisa ser o B2, né? Então aqui vocês conseguem observar o quadro europeu comum de referência para línguas. Isso é muito bacana, que foi algo que a Europa, né, os países que fazem parte da zona do euro, eles precisam respeitar. Então se eu faço espanhol em Portugal, ou se depois eu estou numa escola em Portugal e eu transfiro para a França, se a escola de Portugal me der um certificado e diz que eu sou A1, o A1 que eu sou lá em Portugal é o mesmo A1 que o menino estudou na França, tá certo? Então, esse é o quadro de referência e olha onde você precisa estar. Então, a gente tem aí o A1, o A2, o B1, o B2. Ele é um intermediário já quase chegando no avançado, tá certo? E óbvio que esse documento que foi criado, o que ele significa também? Eu preciso, como professora, cumprir tudo de vocabulário, tudo de gramática, todas as propostas de produção escrita
E esse documento traz. Então, ele é um norteador para os professores principalmente, tá bom? Mas você, que é o estudante, precisa saber, precisa conhecer isso daqui, tá? Que ele existe e quando alguém te falar qual é o seu nível, você é um B1, você é um B2, você já sabe, eu sou um B2, que é um intermediário com o pé no avançado. Vamos lá. Lembra que eu falei do fracasso? Não sei por que eu não me dou bem nos estudos. Você está estudando errado. Então hoje eu vou te ensinar como você tem que estudar corretamente. Olha lá. Primeiro você precisa ter um plano de estudo. Por quê? Se eu não tenho, eu fico dando tiro. Ai, acho que hoje eu vou estudar cultura argentina. Hoje eu vou ver verbos. Não, a gente tem que traçar um plano de estudo para você. E ali você vai mensurar quanto é o tempo que você quer gastar estudando. Tá? Então eu sempre falo, precisa estudar pelo menos 1 hora por dia, tá certo? Estudar aqui, ó, sentadinho. Mas você precisa escutar em espanhol, né? Ó, precisa treinar a sua ouvido. Então eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá certo? Então precisa ter um plano de estudo, porque lá eu vou mensurar o que eu vou fazer todos os dias e em qual horário. Calendário vazado. A gente não dá para trabalhar sem calendário vazado. Por quê? Principalmente que eu tô falando aqui de aluno que tá pensando na UBA. O que ele precisa fazer? Ele precisa ter esse calendário e colocar quando que é a inscrição, quando ele vai fazer a inscrição para proficiência. Ele precisa colocar ali todas as provas que... Tudo bem aí, produção? Tô meio torta. Deu certo? Beleza. E aí, gente, nesse calendário vazado eu coloco todas as entregas, tudo que eu preciso fazer, tá certo? Vou elaborar um mapa mental. O mapa mental é aquele das ramificações, porque eu ponho palavras-chave e ali, ó, eu vou abrindo as ramificações e deixando assim, comentários, né? Com as minhas palavras, vamos dizer, eu acho que a gente aprende muito quando a gente escreve, tá certo? Elaborar resumos, principalmente da parte teórica, né? Da parte gramatical ali, vocês precisam. Como que eu estudo vocabulário, Patrícia? Eu tenho muita dificuldade com vocabulário. Óbvio, você tem que ler muito, mas para gravar, façam aqueles flashcards, né? O que é um flashcards? Eu ponho a imagem e ao lado eu escrevo a palavra, né? Então, por exemplo, ponho a imagem, lembra da minha garrafinha personalizada? Eu ponho a imagem de uma garrafa e do lado eu escrevo botelha. E assim, gente, é assim que funciona. Eu vou adquirindo vocabulário quando eu também estou lendo, tá? Tem que fazer e refazer exercício. Não tem outro jeito de aprender, gente. A gente faz, refaz, porque a gente aprende com os nossos erros. Você precisa preparar o seu ouvido. Eu falo assim, é muito fácil para o menino que se dedica ao inglês, né? Porque ele liga o rádio, tem uma música lá em inglês. Ele muda o canal da TV, tem um monte de coisa em inglês. O espanhol, agora aí com a TV paga, com os canais de séries, né, filmes, a gente tem um pouco mais de recurso. Mas olha, gente, quando eu comecei não era bem assim não, tá? Então, você precisa preparar mais o seu ouvido. E como eu preparo? Escutando, né, podcast, músicas. Olha, quem me segue já no Instagram, eu já falei que eu tenho podcast no Spotify, eu já disponibilizei lista de músicas, eu já indiquei séries, filmes, os livros para adquirir vocabulário. Então é assim que você prepara. Nossa, Patrícia, mas eu tô começando a estudar espanhol agora, eu não consigo, né? Você vai pôr o áudio da série, do filme em espanhol, para o seu ouvido acostumar a ouvir esse idioma que é novo e vai colocar a legenda em português. Depois você vai substituir, porque é muito legal nas séries e nos filmes que tem muitas palavras do dia a dia, tá? Então, assim, que fazem parte da vida cotidiana. Então, é legal a gente se adaptar com esse vocabulário que eles usam, tá bom? Ressignificar post-it e marca-texto. Ele não pode ser, gente, um post-it e um marca-texto, porque é bonitinho, eu comprei essa caneta, porque tá na moda, eu comprei essa caneta. Olha só, o que você vai fazer? Vai pegar a sua caneta marca-texto, não tô fazendo propaganda da Estabilo não, viu, gente? E você vai colocar aqui, ó, uma etiqueta, tá? E vai escrever. Toda vez que você usar essa cor, na etiqueta vai estar escrito vocabulário.
Então, assim, é uma palavra nova, ó, grifo, tá? Com essa corzinha. Peguei a lila, né? Lilás. E aí eu ponho lá gramática, certo? O verde, dica importante. Então você vai ressignificar. Isso aqui não pode ser só para dar uma corzinha. Cada um dele precisa ter uma função, tá certo? Os post-its, a gente usa. Gente, eu sou a louca do post-it e dos marca-textos. Então vocês colocam um post-it assim, ó. Quando eu quero marcar alguma dica importante, estou assistindo a aula da Patrícia, ou estou vendo uma série, o professor falou alguma coisa, ó, ponho no post-it e colo lá no meu caderninho, tá certo? É assim que vocês vão usar daqui para frente. Assistir as videoaulas preparadas pela professora com muito carinho. Claro, gente, vocês podem também assistir outras, né? Sou só um pouquinho ciumenta, tá bom? Mas assim, no meu canal do YouTube, no IGTV do Instagram, tem bastante coisa que já dá para você, assim, te ajudar nesse estudo com espanhol. Acompanha o meu Instagram, acompanha os outros aí de espanhol, não tem problema nenhuma, mas depois você volta pro meu, tá certo? Por quê, gente? Porque aí também você vai encontrar muito material e tem muita coisa boa na internet. Combinado? Conta pra mim uma coisa. Você tá afim de fazer tudo isso para você conseguir o seu certificado de proficiência nível B2? Certo? E você disse aí, ó, que sim, eu quero. Então, bora lá. Sabe por quê? Eu não quero ver ninguém parado. Eu quero ver vocês colocando a mão na massa até o momento que vocês vão sonhar em espanhol. Quê, Patrícia? Sim. Quando a gente sonha, eu não sei aqui, quem de vocês fala de noite? Eu falo, certo? Principalmente quando eu estou muito agitada, eu falo. E meu marido já me disse, Patrícia, você estava falando espanhol. Então, é isso aí que eu quero. Quero você sonhando em espanhol, em turma doce de leite. Entenderam? Chicos, agora nós vamos começar nossa classe. Então, vamos colocar a mão na massa. Você recebeu o e-book da minha aula de hoje. Então, material da classe. Se não deu para imprimir, pega um caderno, tá certo? Lápis ou lapicero, rotulador de texto e bora lá, combinado? Chegou o momento de você aprender a sonhar em espanhol. Lembra que eu falei de metodologia? Sim, gente, olha só, não existe a possibilidade de uma pessoa que está estudando idiomas no meu método não ler, não compreender o que está lendo, não falar e não escrever, tá certo? A gente tem que cumprir todos esses passos. Eu não posso formar o menino capenga, né? Olha só, o avião, ele precisa decolar, mas ele também precisa saber aterrissar. É isso. Então, a gente vai trabalhar todas as habilidades. Tudo na aula de hoje? Não vai dar tempo, por isso que é uma jornada de 3 dias, senão isso aqui fica muito cansativo, você vai embora, vai me deixar falando sozinho e vai perder o sorteio, porque no final tem sorteio, hein? Então vamos lá. Olha o que eu separei. O que é importante também falar isso para vocês? Todo esse material, ele foi elaborado com foco na prova de proficiência para uma dessas certificações, né? Ou CL, ou o CELU, ou o SEI. Se tiver alguém aqui que está pensando nas bolsas da Fundação Carolina, até porque eu fiz uma chamada no domingo falando disso, pode ser o DELI, né? Porque aí a bolsa é na Espanha. Então, vejam só, tudo foi criado nessa linha de raciocínio, tá bom? Lembra que eu falei que eu sempre trabalhei com formação específica? Então, é espanhol específico para o curso de logística, espanhol específico para o curso de administração. Agora é um espanhol específico para você conseguir o seu tão sonhado certificado de proficiência em espanhol. Então, o modelo da aula está muito no modelo das provas, tá certo? Muito assim, chegando muito perto do CL, do DEL, então tá no mesmo estilo o raciocínio, tá? Até porque nas outras, gente, se você souber fazer o CL ou o DEL, você faz as outras, tá bom? Então, vamos lá. Leia o texto abaixo e conteste as perguntas. Eu vou fazer a leitura deste texto
e eu vou parar em alguns momentos, porque eu vou dar as traduções para vocês. Então, lembra do post-it? É agora. Se você imprimiu, usa o seu rotulador de texto, o color que você vai escolher aí para ser de vocabulário, aí é gosto, tá bom? Se você for palmeirense, vai ser verde, né? Então, vamos lá. Olá! Então, olá! Eu me chamo Matilde e mis apelidos são Núñez Sánchez. Tengo 18 años, soy alta, morena, tengo los ojos verdes y mi pelo es negro, el mío no es negro, es castaño, lacio. ¿Qué quiere decir lacio? Liso y largo, largo es longo. Además, soy una persona muy contenta y parlanchina. Parlanchina es una persona que habla por los codos, ¿está bien? Tagarela. Pero a veces soy un poco aburrida y perezosa. Aburrida, un poco chata y preguiçosa. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana, me ducho, me visto, desayuno con mis padres. Desayunar es tomar café de mañana. Por la mañana me gusta comer pan con mantequilla, galletas y té. Galletas quer dizer bolacha. T e não té. Não, em espanhol, nós não temos esse som. E e O do espanhol. Esse acento está aí por um motivo. A gente chama que é um monossilábico que recebe um acento diferencial, porque a gente tem o T com acento e sem acento. Então, é para diferenciar um do outro. O T com acento significa chá. Em seguida, me cepillo los dientes, tá bem? Ou eu posso dizer me cepillo los pelos, ¿está bien? Me maquilo y salgo para ir a la escuela. Ya en la escuela hablo con mis compañeros de clase. Clase em espanhol é aula e aula é sala de aula. Nós temos aqui um falso cognato. Eu até me esqueci de comentar que lá na primeira linha a gente também tinha um falso cognato, ó. Mis apelidos. Então, mi nombre, Patrícia. Mi apelido, Monteiro. Mi apodo, Pati. ¿Sí? Luego la profesora llega y la clase empieza. Hoy es martes. Sí, hoy es martes. Los días de la semana en español, chicos, eles são uma homenagem aos planetas. E martes é terça-feira em homenagem a Marte, ¿vale? Hoy es Marte, tengo clases de historia y a mí me encanta conocer los hechos históricos. A las 12, las clases terminan y sigo para mi casa. Allá almuerzo con mi familia, enseguida lavo los platos para mi madre, me cepillo los dientes y después sigo para la clase de natación. Hago natación todos los martes y jueves. Jueves é quinta-feira. Esse dia da semana é uma homenagem a Júpiter. E quando termina a classe, todavía mi día no ha terminado, pues tengo clases de francés. Todavía, ainda. Más tarde, ya en casa, hago las tareas. Ayudo a mi madre con la cena, con a janta, y todavía tengo algo para hacer, como todos nosotros. A las 8, ceno con mis padres, hablo por mensaje con mis compañeros, con mis amigos, paseo con mi perro, me ducho y después me acuesto, pues mañana empieza todo outra vez. Então, vejam só, é um texto que fala muito da rotina da Matilde. Isso aqui tem um porquê que a gente vai desmembrar lá na terceira aula. Ele não foi escolhido por acaso, tá? Aliás, ele é um material autoral, então fui eu que redigi todo esse material que tá aqui, tá certo, gente? E aí, as perguntas, normalmente na prova de proficiência, hoje eu não posso aplicar uma prova de proficiência aqui nível B2, tá? Se eu fizer isso, você vai sair correndo. Então, assim, todos os níveis, o A1, A2, B1, B2, C1, C2, ele tem as suas provas, tá bom? De proficiência.
Então, assim, nas primeiras provas de proficiência, ali entre o A1 e o A2, a gente vai pegar textos aqui nesse estilo, bem tranquilo, tá bom? O texto, na verdade, ele nem é tranquilo para quem nunca estudou espanhol, mas as perguntas estão bem tranquilas. Quando a gente está falando de interpretação de texto e que você está fazendo uma prova de proficiência ou uma prova para o vestibular, qual é a estratégia de leitura? Estratégia de leitura é fazer primeiro eu faço a leitura das perguntas, depois eu vou pro texto, tá certo? Aqui, como era a nossa primeira aula, né? Você não está neste momento fazendo ali na reta final para fazer a prova de proficiência. A gente podia começar fazendo a leitura do texto, tá bom? E aí eu faço algumas perguntas. Matilde é alta e rubia? Rúbia é loira. Não é ruiva, Patrícia? Não. Rúbia é um falso cognato, tá bom? Quando eu quero dizer que uma pessoa ela é ruiva, eu digo que ela é pelirroja. Eu digo também na B, ela é baja e morena. C, contenta e parlanchín. Faltou um auzinho aí, eu acho, tá? Acho não, tenho certeza. 2. Matilde tiene 17 años y es un poco aburrida. 18 años y es un poco perezosa. 19 años y es baja y gordita. A ver. Matilde hace clases de natación los martes y jueves, los lunes y miércoles, los martes y viernes. Por la mañana, Matilde come frutas y cereales, pan con mantequilla, galletas y té, frutas, huevos y café. Y la última pregunta. Por la noche, Matilde ayuda a su madre con la cena, ve una película ou juega com seus irmãos. Ela brinca, ela joga com seus irmãos, certo? Então vamos lá? Vamos fazer aí, gente? Quero ver as respostas de vocês. Se a gente voltar um pouquinho lá no texto, olha o primeiro parágrafo. Eu me chamo Matilde, né? Ela fala que tem 18 anos. Soy alta, morena, tengo los ojos verdes y mi pelo es negro, lacio y largo. Además, soy una persona muy contenta, parlanchina, pero a veces soy un poco aburrida y perezosa. Esse primeiro parágrafo já responde várias questões aí. Olha lá. Matilde es... Qual a letra? Perdóname. Matilde es contenta y parlanchín. Ela tiene ¿cuántos años? Tiene 18 años y es un poco perezosa, ¿vale? Ela tiene clases de natación. Vamos volver un poquito al texto. Eso ya está casi ya en el final. Está bien que yo digo así, hago natación todos los martes y jueves. Cuando termina la clase todavía mi día no ha terminado. Entonces, Matilde, ella hace natación todos los martes y jueves. Letra A. Por la mañana, Matilde come pan con mantequilla, galletas y té. ¿Se recuerdan que yo expliqué la diferencia del té con tilde y el té sin tilde? Y después, por la noche, Matilde lo que hace, ela ayuda a su madre con la cena. Bien no final ela, eu ajudo a minha madre, não? Hablo com meus companheiros e tal. Tranquilos? Foi bem tranquilo, não foi, gente, esse texto? Por mais que vocês talvez não tivessem nunca estudado espanhol, ou alguns já estudaram espanhol, não é uma interpretação difícil, não é uma interpretação nível Enem. Nas provas aí de proficiência, principalmente, lembra que a gente vai fazer o degrauzinho, tá bom? Então, a gente vai passar ali pelo A1, depois a gente vem para o A2. Então, assim, a gente vai pegar no começo umas interpretações bem tranquilas, tá? Bom, e aí o que eu coloco assim para vocês nessa parte 2 da nossa aula? Como podemos observar, tá em espanhol? Como podemos observar en el texto, mi rutina diaria, Matilde describe las acciones que hacen parte de su cotidiano. Vamos a ver los verbos que hacen parte de la rutina de ella. Miren, levantarse, ¿no? Sí,
por la mañana, la primera cosa, ¿no? Y ahí yo puse una frase que no está en su material, pero todavía podéis escribir. Yo me levanto temprano. Temprano a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, es muy temprano, ¿vale? Cepillarse. Yo me cepillo los dientes 4 veces al día, ¿vale? Entonces ya comenté que el verbo cepillarse puede ser para los dientes o para el pelo. Desayunar también fue un verbo que ya comenté hoy, ¿no? Él desayuna cereales, jugo de naranja y fresas, ¿vale? Fresas o frutilla. En Chile se habla frutilla. Morangos, certo? Hacer o practicar también. Mi amiga hace ejercicio todos los días. Mi amiga practica corrida todos los días, ¿vale? Ir al trabajo. Mi hijo va al trabajo en bicicleta. Trabajar. Ellos trabajan mucho. Almoçar. Aqui a gente tem um verbo irregular, né? Então, vocês vão perceber que o O passa para o E. Então, mi sobrina almuerza en el comedor de la empresa. Comedor quer dizer refeitório quando eu estou falando de uma empresa. Quando eu falo de uma casa, né? Em minha casa há um comedor pequeno, uma sala de jantar. Telefonear. Pablo telefonea para sua madre. Tomar café. De manhã eu falo desayunar. À tarde, né? Aí eu falo tomar café, tá, gente? Por la tarde, tomo um café em la oficina. Oficina é escritório, tá bom? Ah, Patrícia, mas e a oficina de levar o carro? Taller. E também eu posso dizer que o taller eu voy a hacer um taller. Eu vou fazer um seminário. E os talheres, Patrícia? Cubiertos, tá bem? Então, aos cognatos aí. Regressar a casa. A las 4 de la tarde, Juan regresa a casa em metro. Passear com el perro. Miren, qual personagem que está aí? Por la tarde, Shakira sempre pasea com su perro. Cocinar o preparar. Mi madre cocina muy bien. Ella prepara la comida para nosotros. Ducharse. Ella se ducha por la noche. Ver o mirar. Ellos ven la tele juntos o ellos miran una película. Película es filme. Acostarse. Mi marido se acuesta muy tarde, ¿vale? Entonces, aqui, ninhos, vocês viram, né? Que a gente tem um texto que conta a rotina da Matilde e que é um texto rico em verbos conjugados no presente do indicativo. Então, na nossa aula de amanhã, né? A gente vai falar bastante disso, né? A importância da gente saber a conjugação verbal. E quando eu falo de presente do indicativo, eu falo que faz assim, ó. A gente começa muitas vezes estudando os verbos auxiliares, que é o ser e estar, o to be do espanhol, tá certo? E depois, quando eu começo com o presente do indicativo, faz assim, ó. Por quê? Porque eu tenho uma gama de possibilidade de frases, de escrever texto. Então, vai ampliando muito todas as minhas possibilidades de escrita. E, obviamente, de pronúncia, tá bom? E aí eu dou um exercício para vocês. Olha lá. Ahora lea nuevamente el texto Mi rutina diaria y transcriba para el espacio abajo 10 actividades que hacen parte del día a día de Matilde. Tá bem? Vamos lá? Não me deixa falando sozinho. Quem tá aí comigo, hein? Vamos lá! Turma do Doce de Leite, hashtag Partiu Uba, Turma Doce de Leite, espanhol nunca mais, não me abandone, hein? Olha lá, eu pintei para vocês, olha que belezinha que ficou esse texto. Isso que tá em lilás, a gente tem aí os verbos pronominais, tá? É esse que vai ter um me na frente. Então, ó, hola, yo me llamo Matilde, mis apellidos son...
Isso que tá nessa corzinha quase um marrom, tá? São os verbos auxiliares. Núñez e Sánchez. Pero tengo 18 anos, soy alta, morena. Aqui, gente, nesse primeiro parágrafo, ela está fazendo uma descrição de como ela é. Ela está fazendo uma apresentação. Depois, a partir do segundo parágrafo, ela começa a contar quais são as ações, aquilo que faz parte do dia dela. Olha lá. Me levanto, me ducho, me visto, desayuno, me cepillo, me maquillo, salgo, hablo. Bueno, ela diz que almuerzo. Tudo que está pintado é verbo no presente, tá bom? Mas o que é a ação dela é o que eu estou falando com vocês. Lavo los platos, me cepillo já apareceu, sigo já apareceu, hago natação, ayudo a mi madre, ceno com mis padres, hablo por mensaje com mis amigos, paseo com mi perro, me ducho, me acuesto. Olha quanta coisa que a Matilde ha hecho, não? Em uma manhã. Gente, com todos nós, né? Se eu peço para você escrever um texto rico em detalhes, é isso aqui que eu espero. Aliás, para você que vai ser o meu aluno, você sabe que você chega escrevendo esse texto rapidinho, né? Porque aqui, ó, o trabalho é grande, mas assim, eu garanto. Eu sou a garantia. Olha lá, então assim, o primeiro exercício a gente já fez, né? Olha quantas coisas aí fez parte do dia a dia da Matilde. No segundo exercício, eu coloquei uma imagem e olha, ahora vea la imagen y escriba el verbo adecuado a las acciones de Pilar. Pilar, gente, é um nome de mulher, é um nome bastante típico na Espanha, tá bom? Então olha lá. Vamos primeiro entender quais são as ações, depois a gente tenta fazer as relações. Prepare o desayuno, você já sabe o que é desayuno, café da manhã. Ela plancha as roupas. O que é planchar? Passar. Arregla a cama, ela arruma a cama. Friega os platos, lava, esfrega. Pone as roupas em la lavadora. Toma um té y habla con su hermana, prepara el almuerzo y juega con los niños. Ela brinca, ela joga com as crianças. Então, olha lá, o que eu quero que vocês façam? Vamos enumerar, eu acho que no de vocês, não, já foi com um númerozinho. Então, vocês vão olhar as ações e vão enumerar. Então, na primeira imagem, o que a gente tem? A Pilar, né? Ela está aqui com os ovos já estão preparados, a mesa está muito bonita. Então, o que ela está fazendo? Prepara o desayuno. Abaixo dessa figura, o que a gente vê? Pilar arrumando a cama. O que é arrumar a cama? Vamos lá? Arregla a cama. Depois, na terceira imagem, o que nós temos aqui? A Pilar no teléfono, ó. Com sua taça é xícara de té. Qual é essa ação? Toma um té e habla com sua hermana. A última figurinha deste primeiro quadrado, o que a gente observa? Duas crianças, luego ella juega con los niños. Subiendo, ¿vale? ¿Qué nosotros tenemos? Ela está fregando, ¿no? Ela friega los platos. Después, lo que ella hace, ella pone las ropas en la lavadora, prepara el almuerzo y por último, ella plancha las roupas. De modo que a sua resposta tenha ficado exatamente assim, tá bom? 1, 3, 6, 8, 4, 5, 7, 2. Tranquilo aí, gente? Tá dando para entender? Vamos lá, hein? Não me deixa falando sozinho, hein? Vamos abandonar esse portunhol. Olha só. O que a gente, então, o que a gente fez nessa aula? Nós começamos de um texto, fizemos a interpretação, vocês se depararam com um texto
que fala da rotina da Matilde. Tem muitas palavras ali, fizemos a interpretação, trabalhamos os verbos de que maneira? Eu só te apresentei os verbos, tá certo? E mostrei algumas frases que a gente pode montar com os verbos no presente do indicativo e depois a gente trabalhou um pouco de vocabulário, retomando a rotina da Matilde. Então, essa nossa primeira aula, o foco era trabalhar a interpretação e o vocabulário. Amanhã, a gente vai partir para uma aula que tem um pouco mais a ver com gramática. E na terceira aula, vocês vão ver que vocês vão sair ainda desse, vamos dizer assim, hoje você já está bem, para quem não estudou espanhol, você já é outro, né? Você aprendeu palavras em espanhol, você aprendeu que o presente do indicativo serve para falar da sua rotina, você aprendeu palavras novas, e sempre que eu vou fazer uma interpretação numa prova, a estratégia é qual? Começar das perguntas, depois eu vou para o texto, aprendeu falsos cognatos, e aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho de verbo, e eu te garanto que nessa terceira aula você vai sair daqui escrevendo, fazendo uma redação nos moldes da prova de proficiência, que pode ser CL, CELU, SEI, e falando. Você quer chegar nesse nível? Você quer experimentar isso que eu estou te falando? Então, não deixe de assistir as minhas aulas. Combinado? E aí, gente, gostaram? Quem está comigo aí nessa jornada? Espero que muitos estejam comigo, hein? Tá certo? E olha, eu tenho uma surpresa para você que ficou comigo até o final desta aula do dia de hoje, mas não até o final da jornada, tá certo? Para participar, a gente vai fazer um sorteio agora. Eu posso mostrar a produção o que a gente vai sortear? Pode. Eba! Olha que lindo, gente! Eu contei outro dia que eu gosto muito de produto personalizado. Olha que fofo que você vai receber aí se você participar do sorteio. Vou te mandar também rotulador de texto e vou te mandar post-it, porque eu quero que você ressignifique a sua maneira de estudar, tá certo? Uma beleza, ficou lindo, né, gente? Olha lá. Vamos estudar com a professora Patrícia. Para participar do sorteio, minha produção aqui, ó, tá subindo agora um post. Tá lá no Instagram, né, @professora Patrícia Monteiro, e você precisa ser seguidor da página, claro, curtir o post e deixar nos comentários o seguinte: #PartiuUba, tá bom? Mas tem que estar com o perfil aberto para você conseguir fazer isso, tá certo? Então, ó, gostei muito, muito obrigada pela participação de vocês. Hemos llegado al final del primer día de nuestra jornada UBA. Mañana quiero verte aquí, ¿está bien? Y hoy la misión está cumplida. Y mañana yo quiero saber. Em espanhol? Se ainda não, tem alguma coisa errada. E você vai ter mais outro dia para aprender mais e mais, né? Lembra que você não tá igual aquele pessoal que tá lá no sofá. Você, ó, já caminhou, tá certo? Então, o que vai acontecer? Amanhã, nossa aula é imperdível, é uma aula de tópico gramatical, mas gramática com a professora Patrícia é 10. Você vai ver que você vai aprender de uma maneira bem gostosa, bem divertida. Certo, galera? Então, agora, corre lá no meu Instagram para você poder participar do sorteio e a gente vai mandar para vocês aí, para o ganhador, esse kit PartiuUba. Tranquilos? Já subiu, viu, gente? A produção aqui é super rápida, tá? Hasta! Nos vemos! Besote en el corazón, ¿vale? Hasta!